existe no dicionário? Pramode. Pramode existe? Vocês Não, acham que existe ou é própria eu do acho que dia? não. Não existe, viu? Pramode é uma expressão própria de algumas regiões mais do interior, tá bom? Aqui o senhor não está escrito corretamente, né? Conforme o dicionário, né? Então, morar também não está de acordo com as regras gramaticais, porque precisaria de um R no final, né? Esse não teria o acento. Bora B. Aí o gerente fala: boa tarde, em que eu posso ajudá-lo? Aí o cliente: estou interessado em financiamento para compra do veículo. Ao gerente: nós dispomos de várias modalidades de crédito. O senhor é nosso cliente? E aí, linguagem formal ou informal? Formal. Formal. Todo mundo colocou. Todo mundo que colocou formal e falou formal se garantiu. Essa linguagem é formal porque ela está de acordo com as regras gramaticais. Não tem uso de gírias, não tem uso de abreviação, tá bom? Tudo aqui está de acordo com a linguagem da gramática. O modo de usar o verbo e o pronome, tudo perfeito. Vamos mais à frente. Preparação para o SAEB. Tudo aqui até agora, esta questão, ela é a cara do SAEB. É uma prova que vocês vão fazer no final do ano, tá bom? Alguém poderia ler para mim? A terceira, tia. Tentar Eu vou ler. caprichar a tela. Preparação Saeb. Fonei, glutão. Toda criança gosta de comer. Ô, menino, se cala. Toda criança gosta de comer. Tia, não dá, não, tia, que tá me perturbando aqui. Poderia ler? A Eu Thaís? posso Sei lá, ler. Thaís? Pode ir, Ju. Preparação Saeb. Pônei, glutão. Toda criança gosta de comer alguma porcaria, né? Algumas, no entanto, exageram nos doces, frituras e guloseimas. Esse é o caso do britânico Magic, de 4 anos de idade. A única diferença é que Magic não é uma criança, mas sim um pônei. Magic é viciado em comer macarrão instantâneo. No Gente, trecho, toda que... A desculpa, gente vai pode ler essa continuar. parte, é? Pode ler. No trecho, toda criança gosta de comer alguma porcaria, né? O termo em destaque é um exemplo de linguagem alternativa A, falada em uma determinada região, alternativa B, falada entre amigos, alternativa C, usada em congressos acadêmicos, alternativa D, utilizada em jornais ou alternativa E, utilizada em receitas. Eu ia falar, e cortando a Ju, é o seguinte: se tiver muito pequeno, vocês podem aumentar a tela celular de vocês no Meet como se fosse foto, tá bom? Que aí fica um pouco melhor de ver. Olha, toda criança gosta de comer alguma porcaria, né? Esse né aqui, ele é uma linguagem, um exemplo de linguagem falada só em uma determinada região, sim ou não? Não, eu te acho que é falado entre os amigos. Entre os amigos, né? A gente pode dizer que a A tá errada, quem colocou não, tá tudo certo. Realmente, ela não é falada só em uma determinada região, não. Tanto cearense como paulista, em todo o Brasil, todo mundo usa o né, tá bom? Então, essa daqui já está excluída. A Joiciara falou que é um falado entre amigos. Todo mundo fala, né? Entre amigos, o né. Então, já pode dizer que essa daqui é a correta, né? Nós vamos circular aqui, mas nós vamos ver as outras para ver se nós não estamos errados, tá bom? Esse né é usado em congressos acadêmicos. Será que fica bonito uma pessoa que vai lá palestrar em um congresso acadêmico e falar né? Não fica legal, tá bom? O né é uma palavra própria da nossa. Da nossa, não. É da nossa mesmo, da nossa linguagem informal, que só pode ser usado entre amigos, tá bom? Então, nada de usar em congressos, em palestras, tá bom? É utilizado em jornais? Será que o jornalista vai usar lá o né? Não vai, tá bom? O jornalista tem que ser o mais formal possível. Utilizado em receitas? Nada a ver. Receita não existe nem conversa, né? Não existe nem interação entre uma pessoa e outra, não. Portanto, né, como a Joiciara bem mostrou, é uma
palavra, uma expressão utilizada entre amigos. Antes que eu esqueça, por favor, fiquem repostando o link da frequência também, porque eu vou olhar só por ele, viu? A frequência. Show, Joiciara. Olha, como eu disse para vocês, essa questão de locutor, interlocutor, variação linguística, não é algo só do SAIB, não. É algo do Enem também. Então, como é que essa variedade de linguísticas cai no Enem? A habilidade 25 diz o seguinte, que vocês vão ter que identificar em textos de diferentes gêneros as marcas linguísticas, tal qual como está no SAEB, né? Que singulariza a variedade linguística, que vocês já revisaram quais são elas, sociais, regionais e de registro. Outra habilidade do Enem que trata desse assunto é a habilidade 26. Relacionar as variedades linguísticas às situações específicas de uso social. Então, mais uma vez, vocês têm que estar tinindo no aprendizado da variedade linguística. E a habilidade 27 que diz o seguinte, reconhecer o uso da norma padrão, e o que é padrão? Você já sabe que é a linguagem formal, né? Reconhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa nas diferentes situações de comunicação. Então, esse assunto que nós estamos estudando não é algo só do SAIB, só da prova diagnóstica, não. É também do Enem, onde vocês vão se garantir e vão ganhar uma faculdade muito boa e nós vamos ficar muito, muito orgulhosos de vocês por serem os futuros médicos, futuros advogados daqui de Itapajé. Alguém poderia ler para mim a quarta questão? Só o texto, tá bom? Quem poderia ler, diferente da Ju, que já participou? Alguém? Vai lá, Gabizinha, amor. Quanta pressa, como você é apressada. Não lembra que eu disse antes de você viajar que eu ia para a fazenda do meu avô? Quem mandou não dar notícias antes de eu ir para lá? Ou você sabia? Eu avisei, você não presta atenção no que eu falo. Quando ficar mais calma, eu te conto mais. Mais tá legal. Nesse texto, predomina a linguagem A, culta e acadêmico. B, coloquial e esportivo. C, culta e jurídico. D, culta e político. E, coloquial e virtual. Vamos lá. Nesse texto aqui que vocês leram, o que é que nos chama a atenção? O que é assim que tem de mais especial nesse texto aí? Uma coisa que só tem nesse texto e não tem em outros textos, por exemplo. A Patrícia já disse que era E. Vou marcar aqui a E, porque a Patrícia disse que era E, a Fabi também. Mas antes de nós analisar lá as opções. Esse texto aqui tem alguma coisa de especial dele? Tem abreviações, né? O V e o C. Esse T e o C quer dizer teclar. Muito bem. O que mais, além de abreviações, o que tem de especial nesse texto? O que é que vocês percebem que tem nele que não tem no outro texto, por exemplo? Só tem texto desse tipo, não tem outro mais. Nos outros textos, em todo o texto, tem essas carinhas aqui. Ó, essa carinha aqui, como se fosse a pessoa, né? Essa espantada, né? Aqui, ó. Bem no finalzinho, é porque tá aparecendo aqui o nome. Maria está apresentando bem em cima, mas nós temos aqui uma carinha que é 2 olhos, como se fosse um beijo da Mônica. Vamos lá. Nesse texto, predomina a linguagem culta. Quando eu estou sendo culta, né? Estou usando a norma padrão. Eu posso abreviar? Sim ou não? Posso abreviar na linguagem padrão? Culta, padrão, não, né? Muito bem. Não. Acadêmico, nada a ver. Acadêmico é quando vocês forem fazer o TCC de vocês na faculdade e vocês não podem abreviar. Então, letra A, errada. Coloquial. Ela é coloquial, essa linguagem aqui? Sim ou não? Só coloquial. Coloquial é do dia a dia. Oi? Sim, né, Ju? Muito bem, Joiciara. Ela é coloquial, sim. Mas ela é esportiva? Ela fala coisas próprias do esporte? Não. Não, então não é esportiva.
Nós já vimos que ela não é culta, né? Então, a C e a D não precisa nem mais olhar, não, porque nós já percebemos que culta não é. Ela é coloquial, sim. Ela é coloquial e, como muito bem, muitos já notaram, ela é própria do mundo virtual. A linguagem do mundo virtual, eu uso emojis. Hoje em dia, já tem um emoji pronto. Mas antigamente, quando a internet começou a aparecer, inclusive isso é da minha época de adolescência, não existiam os emojis, não. Nós tínhamos que criar os emojis, certo? Com o teclado. Pronto, que nem a Juliana colocou aí. Então, linguagem coloquial e virtual. Todo mundo aí se garantindo. Próxima. Alguém poderia ler? Pode aumentar, como eu disse, vocês abram no celular de vocês a imagem que ela fica maior. Alguém pode ler para mim a quinta questão? Essa daqui é nível de linguagem, a questão de Enem. Quem poderia ler? Pode ser eu, tia. Vai lá, amor. Nenhuma língua permanece a mesma em todo o seu domínio, e ainda num só local. Apresenta um sem número de diferenciações, mas essas variedades de ordem geográfica, de ordem social e até individual, pois cada um procura utilizar o sistema idiomático da forma que melhor lhe exprime o gosto e o pensamento. Não prejudicam a unidade superior da língua, nem a consciência que têm os que a falam diversamente de se servirem de um mesmo instrumento de comunicação, de manifestações e de emoção. Celso Cunha. Vou dar uma dica para vocês no dia do Enem. Como é que vocês vão fazer? Os textos do Enem, eles são bem mais bem elaborados do que os textos do SPAES e do SAEB. Eles têm um nível de dificuldade um pouco maior de compreensão. Você, para poder compreender ele, você vai precisar, às vezes, ler mais de uma vez. Então, qual a dica que eu dou para vocês? Quando vocês estiverem lendo, na primeira vez mesmo, vocês começam a sublinhar o que vocês acharem mais importante no texto. Aquela informação que chama mais atenção. Então, aqui, ó. Nenhuma língua permanece a mesma em todo o seu domínio. Ou seja, ó, permanece a mesma em todo o seu domínio já é uma informação importante. E ainda num só local. Apresentam sem número de diferenciações. Ou seja, está dizendo aqui que a linguagem ela não permanece a mesma. Aliás, ela permanece a mesma em todo o seu domínio. Ou seja, onde quer que a linguagem seja falada, ela sempre vai ter uma única compreensão. Isso quer dizer que ela permanece a mesma no seu domínio, ou seja, sempre vai ter a mesma compreensão. Só que ela apresenta um sem número de diferenciações. Eu posso falar a mesma coisa, que tem a mesma compreensão, mas de diferentes maneiras. Aqui nós chamamos a raia, a pipa, né, de raia. Mas lá em São Paulo, por exemplo, o pessoal chama de papagaio. Então, tem o mesmo significado, a mesma compreensão? Tem. É aquele objeto de brincadeira que fica voando no céu. Mas existe um sem número de diferenciações, quer dizer o quê? Que existem mudanças. Nós chamamos de raia aqui no Ceará, mas em São Paulo chamam de papagaio e em outros locais chamam só de pipa mesmo. Mas essa variedade de ordem geográfica, quando fala de ordem geográfica, está falando de quê? Está falando de locais diferentes, né? Como eu falei, Ceará chama de um jeito, São Paulo de outro. De ordem social, ricos e pobres falam diferente, e até individual, pois cada um procura utilizar o sistema idiomático de uma forma que melhor exprime o gosto e o pensamento. Não prejudicam a unidade superior da língua. Esse não prejudica a unidade superior tem a ver com o que foi dito lá no começo. Lá, quando diz que permanece a mesma, na questão de compreensão, na questão de significado. Então, ó, não prejudica, essas mudanças não prejudicam a unidade da língua superior. Nem a consciência que tem o que as falam diversamente
nem a consciência que tem os que a falam diversamente de se servirem de um mesmo instrumento. Esse mesmo instrumento que todo mundo se serve é a língua, tá certo? Instrumento de comunicação, de manifestação e de emoção. Então, esse texto aqui está falando o quê? Está falando que a língua, ela tem diversas diferenciações, mas ela continua no seu cerne, na sua essência, tendo a mesma compreensão. Nós temos a mesma compreensão de uma mesma língua, embora ela seja falada de formas diferentes. Sabendo disso, entendendo esse texto dessa forma, nós vamos para as opções. Segundo Celso Cunha, o que é que ele está dizendo naquele texto lá? Ele está dizendo que a língua necessita sofrer mudanças realizadas por especialistas. Ele falou de especialistas? Sim ou não? Em algum momento ele falou de especialista? Estão me ouvindo? Não, né, Aparecida? Muito bem. Ele falou de especialista. E ele não falou que a língua necessita sofrer mudança, não. Ele só fala que ela tem suas diferenciações, mas ele não está dizendo que precisa ser mudado a língua. Então, a letra A está errada. Porque ele não fala que a língua tem que mudar, não. Ele fala que ela muda por si só em algumas regiões, ou de acordo com algumas classes sociais, ou até mesmo muda de indivíduo para indivíduo, mas não fala que tem que mudar. Ele fala que já existe essas diferenciações, né? Já existe essa mudança. Então, A está errado. B, a língua se adapta a partir de situações geográficas e sociais. Ele afirma isso daí, dizendo que existem essas adaptações, essas mudanças de acordo com as regiões, né? Ou seja, situações geográficas e sociais. Ele disse isso, ele afirmou isso, o Celso Cunha, que existe nessas adaptações, ou seja, essas mudanças de acordo com situações geográficas e sociais. Ele afirmou isso, sim ou não? Nem que seja através do chute, diga aí. Bota pra não. Não, Thaís. Eu vou considerar o da Nenê ou o seu? Eu não ouvi o seu, Thaís. Eu ouvi só o da Nenê, que é não. Não. Não, né? Olha, ele diz aqui, ó. Onde estou aqui apontando com essa bolinha vermelha, ó. Nenhuma língua permanece a mesma em seu domínio e ainda no seu local apresentam sem número de diferenciações. Mas então ele está afirmando que existe diferença sim, né? Mas essas variedades de ordens geográficas, então ele está continuando afirmando que existe a variação de ordem geográfica, ou seja, de situações geográficas e sociais. Então, a gente pode dizer que na B ele afirmou sim. Ele afirmou que existe essas mudanças, ou seja, adaptações, a língua se adapta a partir de situações geográficas e sociais. Isso está sendo falado bem aqui, ó. Primeiro ele fala que a língua, ela permanece a mesma em todo o seu domínio, mas só que ela apresenta um sem número de variações, ou seja, a língua se adapta. A língua está se adaptando, certo? Existem essas adaptações. Aí ele fala mais na frente quais são essas adaptações. Ele fala que essas adaptações, essas mudanças, essas variações são de ordem geográfica e social. Portanto, a B está correta. Aqui era um C que eu ia colocar. Vou fazer esse Czinho mais bonito. Mas nós vamos analisar a C e a D, porque elas estão erradas. A C diz que cada falante deve se adaptar à língua predominante, o qual está inserido. O autor, Celso Cunha, em nenhum momento ele fala que o falante, que a pessoa que está falando, tem que se adaptar, não. Ele só afirma que essas adaptações já existem. Então, em nenhum momento ele está dizendo que a pessoa vai se adaptar, não. Porque ela já existe. Portanto, a C está errada. A D.
A língua não necessita ser um ato de manifestação comunicativa. Ele fala isso, em algum momento ele diz que a língua não necessita, que ela não é um ato de manifestação comunicativa. Ele fala nisso. É possível, na verdade, se perguntar, é possível a língua não ser uma manifestação comunicativa? Vocês acham que sim ou não? O que é a manifestação comunicativa? Manifestar é você colocar para fora. Comunicativa tem a ver com comunicação. Então, é a fala. É possível a língua não ser uma fala? Não, né, Fabi? Muito bem. Então, isso daqui já estaria errado até pelo seu sentido. Não é possível a língua não ser um ato de comunicação comunicativa. Porque toda língua, certo? Quando eu falo língua, é a língua portuguesa, é a língua francesa, é a língua espanhola, a grega, a latina, certo? A espanhola. Então, quando eu falo língua, toda língua é um ato de manifestação comunicativa, porque toda língua ela serve para se comunicar, ok? Então, a D está errada. E a língua ela não é apreciada pelos indivíduos regionais. Ele fala de apreciação, ele fala de se os indivíduos regionais estão gostando ou não da língua. Ele cita isso em algum momento? Não, né, Ju? Muito bem. Então, a gente percebe que A, C, D e E estão errados, certo? Estão erradas porque o Celso Cunha em nenhum momento falou sobre isso. Ele falou, sim, que a língua se adapta a partir de situações geográficas e sociais. Ok? Esse é um tipo de questão do Enem, tá certo? Que vai exigir um pouquinho mais de vocês, um pouquinho mais de raciocínio, um pouquinho mais de reflexão em cima do texto, ok? É bom vocês já irem se acostumando com ele. Então, a correta é a B, sim, Thaís. Vamos lá para o próximo. Essa questão também é do Enem. Já que passa aí. Alguém poderia ler para mim esse texto? Ela é mais simples que a outra, viu? Essa questão é mais simples que a outra. Então, terminando a aula, alguém poderia ler? Tia, eu posso? Quem sabe? Tá certo, Ju, vai lá. Onde trabalhar? O perito tem 4 possibilidades de emprego. Ser contratado por uma empresa de consultoria, que é chamada quando pinta um problema em outras empresas. Ser perito da Polícia Federal ou Estadual, que mantém seu próprio corpo de especialistas. Ser autônomo e ser convocado pelo juiz de um tribunal ou por uma pessoa ou empresa para trabalhar num caso específico. Ou trabalhar em uma empresa para fazer segurança virtual preventiva, ou seja, proteger os sistemas antes de serem atacados por hackers. Pronto, obrigada. Gente, ó, o texto dá para vocês aumentar a tela do celular de vocês e para ele ficar em toda a tela. Só vocês aumentar que vai ficar em toda a tela do celular de vocês, tá bom? É só aumentar como se fosse foto. Que aí a letra não fica pequena. Eu estou fazendo isso aqui no meu celular. Vamos lá. Esse é o texto, simples de compreensão, não é tão difícil como aquele lá, não é tão complexo como aquele primeiro. E essa também é a questão do Enem, e também trata desse descritor 3. Vamos lá. No texto, há uma palavra representativa da linguagem coloquial. Então, linguagem coloquial é algo que cai no Enem, sim. A linguagem coloquial, qual é? Me digam, me lembre, já esqueci. Digam aí para mim. Qual é a linguagem coloquial? É informal. Muito bem, Joiciária, muito bem, Thaís. É a informal, é aquela do dia a dia, tá bom? A Rebeca já disse que é a B. Rebeca, vocês podem me dizer por que é a B? Vocês podem me explicar por que a B é a linguagem coloquial? Pode ser a Rebeca ou outra pessoa. Vocês também podem me dizer se discordam da Rebeca, ela disse que era a B. É a B, porque assim, que é chamado quando pinta. Pinta é uma coisa que a gente não se fala assim, né? Não é uma coisa formal, não, de se falar.
Pronto. Acertaram. É isso mesmo, viu? Nós vamos ver que na letra A, C, D e E não existe nenhuma palavra que esteja de desacordo com a linguagem padrão. Desacordo quer dizer que não está, né? Não está dentro das normas da regras padrão. Mas na letra B, como bem foi visto, assim, vocês responderiam no estalar de dedo, né? Essa questão aí se garantiriam no Enem. Vocês já encontraram de cara uma expressão que é do dia a dia, que é uma gíria, não é isso? Então, vamos ler aqui a primeira aliás. Ser contratado por uma empresa de consultoria. Tudo aí está tudo correto. De acordo com a linguagem padrão, de acordo com as regras da gramática, não tem abreviação, não tem gíria, então a letra A é padrão. Que é chamado quando pinta um problema. Eu não posso, numa redação, falar essa palavra não, né? Quando pinta um problema. Que palavra eu usaria no lugar dela para ficar formal? Em vez de pinta, quando pinta, qual palavra eu poderia usar? Que é chamado quando falamos um problema, quase quando acontece, surge, como as meninas aí falaram no... Ótimo. Quando acontece, quando surge, quando aparece, muito bem. Então, quando pinta, linguagem informal, por ser gíria. Ser perito da Polícia Federal Estadual. Nada de gíria, nada de abreviação. Ser autônomo e ser convocado pelo juiz de um tribunal. Também nada de errado. Proteger o sistema antes de serem atacados por hackers. Hackers não é gírias, não. Mas ele é uma palavrinha que eu disse para vocês no início da aula. É uma palavra própria de uma determinada área, determinada profissão. Como é que se chama essa palavrinha? Não quero que vocês esqueçam, porque pode cair no Enem ou no SAEB. Faz parte das marcas linguísticas. Qual é ela? Começa com J e termina com ONS. Começa com JA. Melhorou? Jargão. Isso. Eu falei ONS porque eu botei no plural, né? Jargões. Muito bem. Jargão são palavras próprias de um determinada profissão. Determinada, aliás. Profissão. Estamos terminando. Alguém pode ler para mim? Essa daqui é um texto próprio do SAEB. Eu posso ler? Ótimo, Letícia. Vai lá. E a viagem continua. Depois de rezarmos e cantarmos muito, voltávamos todos para casa e logo chegavam convidados para o almoço, que sempre era especial. Comidas italianas que vovó, a nona, fazia. E todos os adultos matavam saudade da Itália. Ela tinha vindo de lá, de navio, no começo do século, quando meu pai tinha 3 anos. Mamãe chegou um pouco mais tarde, com seus pais. Depois de moços, conheceram-se no Brasil e se casaram. Durante o almoço, falavam italiano e tomavam vinho. Era engraçado. Como na missa, não entendíamos nada. Essa questão aqui, ela é simples. Quer saber quem é o locutor desse texto? O locutor é aquele que fala no texto, né? Quem é que está mandando aquela mensagem lá? Quem é? É a avó? É a mãe? É o pai? É o moço? É uma neta? Show! Todo mundo aí já achou. Muito bem, todo mundo já achou no estralar de dedo, né? Já se garantiria nessa questão aí. Quem está falando aqui no texto é a neta, mas vocês conseguem me apontar qual é a parte do texto que faz eu compreender que é a neta que está falando? Comida Porque ela fala em avó. que vovó, a nona fazia. Pronto, ó, comidas italianas que vovó, essa vovó, ela está dizendo que é a avó dela, né? Como ela cita uma expressão própria da Itália. Então, essa nona aqui, nós poderíamos dizer também que a variação é geográfica, né? É uma palavra própria de uma região. Então, quando ela cita aqui comidas italianas que a vovó fazia, a gente percebe que é uma pessoa, né? Uma neta que está falando de sua avó. Show de bola, se garantiram. Bola para frente.
O locutor é aquele que manda a mensagem. Nunca se esqueça disso daí. Outra própria do Enem, viu? Outra questão do Enem, que também tem a ver com esse descritor. Alguém poderia ler para mim? Eu, tia. Vai lá, Thaís. Leia o texto abaixo. Vim em 1960 e fui dar aula no Colégio Celiano de Recife logo na primeira semana. Fui chamado pela direção. Um pai se queixaram de que eu ofenderam sua filha. É que eu disseram cale-se rapariga, sem saber que no Nordeste rapariga significa prostituta. Pronto, aqui nós temos um outro exemplo de uma linguagem própria de determinadas regiões, que muda dependendo da região, tá certo? Essa palavra que para nós é um palavrão, né? Rapariga. Ela aqui no Nordeste tem o significado de prostituta. No entanto, rapariga, no dicionário, se você abre um dicionário, lá diz o seguinte, que rapariga é o feminino de rapagão ou de rapaz, tá certo? Então, dependendo do local, muda o sentido. É tal qual como a pipa, né? Para nós é raia e lá em São Paulo é papagaio. Pois bem, quarta, no trecho, um pai se queixara. Do verbo queixar-se, né? Eu me queixo que tá muito quente, que tá muito calor. Você se queixar, é você se lamuriar, né? De alguma coisa. A palavra destacada é um exemplo de queixara, que é um verbo. Não, pois muda de região. Tem a ver com região. Eu acho que mais alguém também falou aqui sobre região, que foi a Fabi. Depende, da região. Da tipo, região, no Nordeste, né? quer dizer que só os nordestinos que falam em se queixar, será que o pessoal lá de outra região não usa não essa palavra Eu queixar? acho que na minha atividade eu coloquei linguagem coloquial, não lembro. A coloquial é do dia a dia. É aquela que nós não estamos preocupados em estar de acordo com... A Rebeca diz que a D é a formal ou a técnica. A Ju acha que é uma gíria regional. A palavra queixar, se você for olhar no dicionário ou na gramática, ela existe, tá bom? Ela existe, é um verbo tal qual como calar, falar, andar, comer, tá certo? Queixar aqui de se lamuriar é uma palavra utilizada em todos os cantos do Brasil, tá bom? Então, ela não é gíria, já está excluída a A, ela não é gíria, ela não é regional, porque ela é utilizada em qualquer canto do Brasil, todo mundo pode se queixar, certo? Ela não é técnica. Eu acho ela que é a não é... técnica, né, não? A técnica, gente, ela pode ser sinônima de profissional, certo? Por exemplo, a técnica, o pessoal que trabalha com o computador, tem uma linguagem... Giovanni, você quer falar? Oi? Você quer falar? Não. Assim, eu tinha ligado o microfone, achei que você queria falar. A técnica, Não, gente, é, por eu vou desligar, exemplo, o porque pessoal tá que trabalha assim. Quando a gente se depara com alguém que trabalha com computador, ele vai utilizar uma palavra própria, né, daquela tecnologia que ele usa. Então, a linguagem técnica é aquela utilizada por exemplo, pessoas que trabalham com internet, com computador. Um pessoal que trabalha com agronomia, com engenharia agrônoma, ou qualquer tipo de engenharia, ele também vai utilizar uma linguagem técnica própria, né, daquela tecnologia que ele utiliza no trabalho dele, tá bom? Então, a linguagem técnica tem a ver com a tecnologia com que a pessoa trabalha, e ela vai usar aqueles termos próprios daquilo que ele está utilizando. Então, sobrou a coloquial, que é a do dia a dia, e a formal, que é aquela que é de acordo com a linguagem da gramática. Eu estou vendo aqui, a minha voz está cortando, A maioria está dizendo que é formal. Rebeca, Letícia, Thaís, certo? E acertaram. Por que é formal? Porque ele utilizou
ele utilizou o verbo, a forma verbal, da forma correta. No dia a dia, vocês escutam o povo falar, fulano cantara muito bem, a cantora expressara muito bem sua emoção. Vocês viram no dia a dia utilizar esse urá no final do verbo? Não, né? Sabe por quê? Porque no dia a dia nós não estamos na linguagem formal. Então, sempre quando vocês vêem esse irá, queixara, falara, comera, ele é próprio da linguagem formal, aquela de acordo com a língua padrão, de acordo com a gramática, tá bom? O que é verbo mesmo? Vai que cai no Enem, né? O que é verbo? A palavra verbo e você não sabe identificar qual é o verbo e por isso não vai saber identificar, apontar a questão correta. O que é verbo? Terceiro ano tem que saber das Aquilo que indica ação, tia. Pronto, são palavras que indicam ação. No caso, aí ele se queixou, né? Quando queixa de algo, queixar, ele está agindo, não é isso? Portanto, verbo indica ação. Indica também o estado de uma pessoa, né? Dizer que está doente, está indicando estado naquele momento. Depois a pessoa pode ficar boa, né? Indica também fenômeno da natureza, como chover, trovejar. Gente, amei a participação, amei a aula. Aí, meu tchau e meu obrigada, muito obrigada. Esse obrigada aqui está na linguagem formal, aliás, informal, né? Eu falei só obrigado, né? Não usei o na frente, eu meio que abreviei aí. E fica em casa, as coisas estão melhorando, graças a Deus, mas não passou ainda, viu? Então, se puder, fique em casa. Se não puder sair, saia com muita responsabilidade. Não saia desta aula sem deixar a sua presença aí, tá bom? Que eu vou colocar lá no. Para quem não estava na quarta, vou colocar a presença. E quem participou das duas aulas, meu muito obrigada. Só quem ganha é vocês. E é isso, viu? Até a próxima. Parabéns pela aula, que foi maravilhosa. Obrigada, Thaisinha. Obrigada, Joiciara. Não saia sem colocar essa frequência. Obrigada, Fabi. Obrigada, Jucinha. Obrigada, Gabizinha, Rebeca.